Fala, meu amigo, minha amiga, beleza aí? Tudo na paz, tudo tranquilinho? Torço, espero que sim. Episódio número 6 da nossa série Notion para e-commerce. Nós estamos construindo uma organização do zero. Você não precisa ter nenhum conhecimento prévio. Tudo que você precisa é ter vontade de aprender. Você vai lá no site notion.so, instala o aplicativo no seu computador, pode ser Windows, pode ser Mac, e vem junto com a gente. Quem sou eu? Eu sou o Caio, meu apelido é Caco, aqui é o Projeto Sou Estrategista. A gente fala de gestão, organização, estratégia, planejamento, como que você organiza a sua vida pessoal, como que você cria rotinas, cria processos, coloca isso dentro do Notion para você construir e conquistar aquilo que você quer. E a gente não tá falando só de vida pessoal, a gente tá falando de projetos, plano de carreira ou um negócio, um projeto que você queira começar. Então se você gostou da ideia, se inscreve e ativa o sininho para você não perder. São 5 vídeos toda semana, de quarta até domingo, falando sobre esses assuntos. Para ter acesso a todos os modelos de forma instantânea, já tem disponível Organização Pessoal temporada 1, temporada 2, Organização para e-commerce, Organização para consultoria, para mentoria, para professores, para estudantes, tem vários modelos disponíveis. Passa aqui no link do comentário fixado para conhecer a nossa comunidade. Você tem acesso aos templates, pode baixar, pode duplicar para você usar, e também vai ter uma sala de dúvidas que acontece toda terça às 8 horas da noite, para você poder evoluir os seus modelos, para poder tirar alguma dúvida ou então trocar uma ideia ali comigo sobre Notion. Se gostou, passa no comentário fixado. Tô aqui flutuando em cima da nossa página inicial do nosso e-commerce. Esse é o nosso vídeo número 6, então se você caiu de paraquedas, volta aqui nessa playlist. Tem uma playlist Notion para e-commerce, onde a gente construiu do zero tudo, passo a passo. Então a gente construiu essa página inicial, construiu aqui esse menuzinho, construiu essas outras páginas e aos poucos a gente está evoluindo esse modelo. Sem enrolação, quero fazer algumas alterações. A primeira alteração que eu quero fazer aqui, ó, é nesse projetos aqui. Eu comecei a olhar isso daqui, achei meio estranho. Então vou clicar aqui, ó, nesse quadradinho aqui, ó, da frase de destaque, e vou pedir para trocar a cor aqui, ó, para laranja. Então vou trocar aqui a nossa cor do fundo para laranja, e aqui em cima, ó, tá vendo que a gente tem uma outra frase de destaque? Essa daqui eu vou pedir para pôr a cor de fundo padrão. Beleza? Por enquanto vai ficar desse jeito, depois você vai entender qual que é a lógica dessa frase de destaque. Outro ponto que eu quero ajustar aqui, ó, é o nosso ícone da nossa página de reuniões. Então a gente construiu a nossa página de reuniões lá no nosso vídeo número 4, se eu não me engano. No 5 a gente melhorou, e aí agora aqui, ó, só tá faltando a gente colocar o nosso ícone. Então vou pedir aqui, ó, para adicionar um ícone, e aqui, ó, vou marcar aqui, ó, ícones. Já tô aqui, ó, nos laranjinhas, e aqui, ó, vou colocar aqui, ó, esse de reunião. Beleza? Só pra gente começar a deixar aqui, ó, o nosso menuzinho mais bonitinho, ó, como ele vai ficando mais legal. Hoje a gente vai construir aqui a nossa parte de documentos, bem simples. Você vai ver, vai ficar muito legal. Para começar, a gente vai descer aqui, ó, a gente escondeu nossas bases de dados e visualizações aqui no final da nossa página. Eu vou descer um pouco mais para não atrapalhar a visualização e vou entrar aqui, ó, na parte de base de dados. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma base de dados, e para isso clica aqui, ó, na nossa página. Vamos colocar a nossa barra, e aqui, ó, vou pedir uma base de dados de página inteira. E a gente vai começar a construir a nossa base de documentos ali. Então, ó, qual o nome que a gente vai usar aqui, né? Primeiro, né, ele vai perguntar, é uma nova base de dados ou é alguma coisa que já tem no seu Notion? Estamos criando tudo do zero, então vem aqui, ó, em nova base de dados vazia, e aqui eu vou colocar BD underline documentos underline e-commerce, seguindo aquele mesmo padrão que a gente está usando de nomenclatura de base de dados. Feito isso, vou trocar aqui, ó, o nome que está aqui, ó, tabela, vou pedir para renomear aqui, ó, para todos. Beleza? E aí aqui a gente vai começar a adicionar algumas propriedades. Primeira propriedade que eu vou adicionar é uma propriedade de data, então cliquei aqui, ó, no nosso maisinho, e aí, ó, vou vir aqui, ó, em data, e aqui, ó, não vou trocar nada, só vou pôr a propriedade, vou vir aqui, ó, no nosso maisinho e vou continuar adicionando propriedades. Só que agora eu quero uma propriedade de caixa de seleção, ó. Então vou pôr aqui a nossa caixa de seleção, vou clicar em cima para trocar, e aqui eu vou colocar como favorito. Beleza. Ó, e aí vou clicar fora também. Então coloquei aqui a nossa propriedade, vou clicar em cima dela com o botão direito,
Vou pedir para duplicar a nossa propriedade aqui, ó, vou trocar essa propriedade para arquivado, beleza? Então, sem muita enrolação, né? Estamos só adicionando propriedades, adicionei data, adicionei favorito e adicionei arquivado. Vamos adicionar mais algumas propriedades aqui, mas são propriedades de controle. E aí, ó, vem junto comigo para você não se perder. Vou clicar aqui, ó, nesse maisinho e aí, ó, vou adicionar essas 4 propriedades aqui, ó. Criado em, vou vir aqui, ó, novamente no maisinho, vou pedir agora a propriedade criado por. Vou vir aqui, ó, novamente no nosso maisinho e vou descer aqui, ó, vou pedir última edição. Então eu quero saber quando que foi a última edição. E aí, ó, também vou adicionar aqui a nossa propriedade que vai ser, ó, última edição por. Beleza? Então aqui, ó, são propriedades mais de controle, né? E aí nas nossas visualizações, lá na nossa página de documentos, a gente pode nem trazer essas propriedades aqui. É mais para a gente conseguir usar filtro e ordenação. Feito isso, vou vir aqui, ó, na nossa ordenação e vou pedir para ordenar aqui, ó, por data decrescente. E aqui, ó, já vamos começar a adicionar as nossas novas visualizações aqui. Por quê? Porque isso tem a ver com uma nova função aqui que o Notion liberou, que é a função de fonte de dados, onde você consegue também já deixar prontas as visualizações e aí depois a gente pode puxar tudo de uma vez lá na parte de documentos, só linkando ali com a nossa base de dados. Então vou pedir aqui, ó, para duplicar essa nossa visualização aqui, ó, de todos. Então cliquei com o botão direito, né? Vou pedir para duplicar aqui. Feito isso, vou trocar o tipo dessa nossa visualização aqui, ó. Vou vir aqui, ó, em configurações e aqui em layout vou trocar para galeria e aqui a única coisa que eu vou trocar é essa opção aqui, ó, quebrar a linha em todas as propriedades que eu vou desmarcar. E aqui, ó, vou voltar. Vou vir aqui, ó, em visibilidade da propriedade. Aqui, ó, vou pedir para mostrar favorito, arquivado e data. Então aqui a gente vai conseguir visualizar essas nossas 3 propriedades. Beleza? Vou clicar fora e aqui, ó, vou duplicar essa visualização, que na verdade é a nossa base. Mas como eu falei para você, o Notion mudou e agora ele também possibilita que você armazene visualizações junto com a base de dados e ele chama de fonte de dados. Então vamos lá, vamos duplicar aqui, ó, essa visualização todos e aqui, ó, vou trocar o nome dela. Na verdade eu acabei clicando fora ali, ó, vou clicar aqui em cima novamente, vou pedir para renomear e aqui, ó, vou trocar o nome para recentes. Então aqui a gente vai ter os nossos documentos recentes, essa é a ideia. Vou clicar fora e aqui basicamente o que vai mudar é o nosso filtro. Então vou vir aqui, ó, em filtrar, vou colocar um filtro por criado em. E aqui eu vou colocar que é relativo a hoje e os últimos 3 dias. E aqui não é semana, né? Vou trocar aqui, ó, para dias. E aí ele vai pegar aqui só o que for arquivo criado dentro dos nossos últimos 3 dias. A gente vai ter aqui todos os nossos documentos recentes. Vou pedir para duplicar novamente aqui a nossa visualização todos, né? A nossa base todos. Vou clicar aqui, vou pedir para duplicar e aqui, ó, vou colocar esse aqui como favoritos. Então vou renomear, vou selecionar aqui, ó, vou colocar aqui, ó, como favoritos. Beleza? E aqui, ó, o nosso filtro vai ser que favorito é marcado. Beleza? E aí aqui, ó, eu acabei esquecendo, mas já vou aplicar aqui, ó, o nosso filtro, que é arquivado é desmarcado. Beleza? E aí a gente tem que aplicar esse filtro para as outras visualizações aqui também, ó. Vou pôr aqui, ó, filtrar por arquivado é desmarcado e aqui, ó, em todos também. Vou colocar, em todos não precisa, né? Em todos a gente pode aparecer tanto arquivado quanto desarquivado. Só que aí vou pegar aqui a nossa base aqui de favoritos, vou clicar com o botão direito, vou pedir para duplicar e aqui, ó, vou colocar uma visualização, não funciona muito selecionar daquele jeito, né? Ele sai. Vou pedir para renomear aqui, ó. Ó, quando você tenta fazer isso, ó, você perde ali a propriedade. Foi isso que eu fiz. Então vou renomear aqui, ó, e vou dar um Ctrl A e aqui eu vou pôr aqui, ó, como arquivados. Ctrl A ele seleciona a palavra toda, né? Tudo que tiver ali, né? Seleciona tudo, na verdade. Se tiver num texto, ele vai selecionar o texto inteiro. Aí aqui eu vou trocar o filtro. Aqui vai ser, na verdade, arquivado é marcado. E aqui, ó, vou remover esse filtro de favorito. Então vou pedir para excluir esse filtro, não importa se está favorito ou não. Se tiver arquivado marcado, ele vai aparecer aqui nessa visualização de arquivado. Beleza? Então tá pronta aqui as nossas visualizações. E aí deixaria aqui, ó, na ordem, né, de arquivados, recentes, favoritos, arquivados e todos.
Beleza? Vamos lá para a nossa página de documentos para a gente poder criar. Na verdade, ficou faltando uma outra coisa aqui, né? Eu vou criar mais uma base de dados que vai ser uma base de categoria de documentos. Então vou vir aqui ó, em base de dados, vou clicar aqui e vou aqui ó, embaixo da nossa base de dados, eu vou colocar uma barra e aqui ó, eu vou pedir uma base de dados de página inteira novamente. Quando você pede para criar sua nova base de dados, ele vai perguntar se é nova mesmo ou se você quer trazer alguma coisa que já existe aí no seu Notion. Aqui a gente está criando tudo do zero. Vamos clicar aqui ó, em nova base de dados vazia. Aqui vou colocar o nome no mesmo padrão que a gente está seguindo lá. Então vou pôr aqui ó, categorias documentos. Para a gente saber, fica meio grande o nome, mas pelo menos a gente sabe exatamente do que a gente está falando. Vou clicar aqui ó, em tabela, vou pedir para renomear e aqui ó, vou colocar como todas as categorias. E aqui ó, vamos começar a adicionar propriedades. Então ó, cliquei aqui ó, em adicionar propriedade. E as primeiras propriedades que eu vou adicionar são essas 4 aqui, ó, padrões que a gente adicionou ali também nos nossos documentos. O criado em, vou vir aqui ó, no maisinho, vou pedir para adicionar agora o criado por, vou vir aqui ó, no nosso maisinho, vou pedir para adicionar a última edição, vou vir no maisinho novamente, vou pedir para adicionar a última edição por. Aí agora vou colocar uma propriedade aqui, ó, vim de novo no maisinho, que é uma propriedade de relação. E aí, ó, quando você clicar, ele vai perguntar, você quer conectar essa tabela aqui com qual tabela? Eu quero conectar com documentos, para eu poder falar que um documento ele tem uma categoria específica. Então vou clicar aqui ó, em BD Documentos E-Commerce, e aí ó, ele vai perguntar aqui para nós se a gente quer que seja bidirecional. Eu vou marcar o bidirecional porque, ó, aqui tem que ficar ligado para não vir selecionando tudo e ele desgraçar, você perder a relação aqui. Vou dar um Ctrl A aqui, um Command A, né, tô no Mac. Vou selecionar e aqui eu vou colocar como documentos. Beleza? E aqui embaixo eu vou colocar como categorias. E aí vou adicionar essa relação. O que acontece a partir de agora? A partir de agora eu tenho aqui ó, a parte de documentos, onde quando eu tiver uma categoria, eu vou poder falar quais são os documentos que fazem parte dessa categoria. Vou seguir adicionando propriedades, fica tranquila que depois você vai entender a lógica. Quando tiver tudo pronto, se você estiver meio que viajando, só vem junto, confia que vai dar bom. Vou clicar aqui ó, nesse maisinho, vou pedir uma propriedade que chama Rollup. E aí ó, vou clicar nela, e aí ó, vou trocar o nome dessa propriedade aqui ó, para total de documentos. E aqui ó, vou vir em editar propriedade, vou pedir aqui ó, para selecionar a relação. E aí ó, lembra que a gente fez ali a nossa propriedade em relação com documentos? Então vou marcar aqui ó, documentos, aí eu vou pedir a propriedade nome e aqui vou pedir para calcular contagem, contar tudo. Porque aqui ó, ele vai pegar o total de documentos e aí você vai entender por quê. Vou clicar aqui fora e aí a nossa próxima propriedade aqui ó, vou vir aqui ó, no maisinho e vai ser uma propriedade de fórmula. Vem junto comigo, mas fica tranquila que a todas as fórmulas eu deixo aqui no comentário fixado. Aqui, ó, na verdade, vai ser, ó, total de documentos. Feito isso, vou vir aqui, ó, em editar propriedade, vou pedir para editar a nossa fórmula, mas fica tranquilo que todas as fórmulas eu deixo aqui no comentário fixado. Vou colar aqui a nossa fórmula e se você usou as mesmas propriedades que eu, ela já vai estar certinha aqui, ó. Tudo que você vai ter que fazer é fechar. Se der algum erro, provavelmente é nessa propriedade aqui, ó. Você vai selecionar essa propriedade. Então selecionei total documentos e vou marcar aqui, ó, a propriedade para eu trocar do jeito que eu escrevi ali dentro da minha tabela. Beleza? Vou fechar aqui e vamos começar a montar a nossa página de documentos para a gente testar essas funções aqui. Vou vir aqui ó, na nossa página inicial da nossa organização para e-commerce, então cliquei aqui, né? Para quem perdeu, vou voltar aqui ó, na flechinha. A gente estava aqui ó, na nossa base de categorias de documentos. A gente tem esse menu superior aqui, né? Que é como se fosse a nossa linha ali, as pastas que a gente está dentro. Vou clicar aqui ó, para vir para a nossa página inicial e aqui ó, vou segurar o Command. Se você tiver no Windows, segura o Ctrl e clica aqui ó, em documentos para ele abrir numa nova página e aqui a gente vai construir aqui as nossas visualizações. Então ó, dei um Enter aqui ó, na nossa página de documentos. Vou colocar o nosso comando barra, vou pedir uma frase de destaque seguindo aquela mesma estrutura que a gente está usando. Ó, aqui ele trouxe ali sem o fundo, vou clicar aqui ó, no nosso quadradinho.
Vou pedir aqui, ó, para trocar a nossa cor para fundo laranja. E aqui, ó, vou clicar dentro, vou usar 3 hashtags e vou dar um espaço. E aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, como categorias. E aí, ó, só precisa colocar a categoria, não precisa pôr documento, porque já tá lá em cima, né? E aí, ó, vamos pegar, vamos clicar fora aqui embaixo da nossa frase de destaque. Vou colocar 3 sinais de menos para construir uma linha aqui, ó. E aí, ó, vou selecionar tanto a frase de destaque quanto a linha. Vou clicar nesse quadradinho, vou pedir para duplicar. E aqui, ó, embaixo eu vou colocar aqui, ó, entradas. Por que entradas? Porque vai ser os nossos documentos que a gente vai ter aqui. Fechou? Então, ó, vou dar um maisinho aqui, ó, do lado da nossa linha aqui de cima. Se você preferir aqui, ó, ao invés de entrada, você pode pôr documentos também, que aí vai ficar repetido, né? Vou deixar documentos. E aí, ó, aqui, ó, o que a gente vai fazer? Vou clicar aqui, ó, na linha que a gente adicionou. Se você perdeu, ó, vim aqui, ó, do lado dessa linha, vim nesse maisinho, quando você clica, ele adiciona uma linha no meio. Vou apagar essa daqui que eu já tinha uma aqui, ó. Vou colocar a nossa barra e vou pedir uma visualização vinculada da fonte de dados, ó. Quando você começa a digitar, ele já vai trazer, vou clicar e aí ele vai perguntar, tá bom, qual base de dados você quer trazer para cá? Ó, ele já está trazendo as duas últimas que a gente criou aqui, ó, como sugestão. Eu vou pedir para trazer aqui, ó, categorias. Só que aqui, ó, vou pedir para trazer uma nova visualização e aqui eu vou pedir uma visualização em galeria. E aqui eu vou desmarcar aqui, ó, para não mostrar o título da base de dados. Aqui em visualização do cartão vou pedir para nenhum. Tamanho do cartão eu vou ver ainda se eu vou deixar médio ou pequeno. E aqui, ó, vou colocar aqui, ó, como todas essa visualização. Vou marcar aqui como concluído. Vou vir aqui, ó, em visibilidade da propriedade. Aqui, ó, vou pedir para mostrar essa nossa propriedade de fórmula. Então, o total de documentos label. Beleza? Fica tranquila que você vai entender. Tá pronta aqui a nossa visualização de categorias. Só vou ver como é que ficou o nosso tamanho aqui, né, do nosso cartão. Mas parece que ficou bom, ó. E aqui tem a nossa label, total de documentos. Vou criar até aqui uma categoria que pode ser processos. Beleza? Vou criar aqui, ó, uma outra categoria que pode ser aqui, ó, propostas. Então aqui a gente está só pensando em categorias que você pode ter aí dentro do seu e-commerce. Cliquei aqui embaixo da nossa parte de documentos, vou colocar a nossa barra, vou pedir ali, ó, a mesma coisa que a gente pediu. Vou colocar aqui, ó, uma visualização vinculada da fonte de dados. E aí quando você clicar ele vai perguntar, só que não está aparecendo mais aqui, né? Como que faz para aparecer? Vou clicar aqui, ó. Vou digitar BD underline documentos e aí, ó, quando eu começo a trazer, a digitar, ele já vai trazer. Ele já trouxe aqui, ó, documentos e-commerce. Vou clicar e aqui, ó, a gente já pode puxar as visualizações que a gente criou lá, né? Como que a gente faz isso? Vem aqui, ó, em todos e vamos pedir para trazer aqui, ó, todos. Beleza? Clicamos aqui, ó, e ele já montou aqui a nossa parte de documentos. A única coisa que eu vou pedir aqui, ó, é em layout, para ele não mostrar. Na verdade não vou clicar aqui não, vou clicar fora e aí vou vir aqui, ó, nesses 3 pontinhos, vou pedir para ocultar o título da nossa base de dados. Vou vir aqui, ó, em cima de todos, vou clicar aqui, ó, no nosso maisinho e vou pedir para ele trazer aqui, ó, uma nova galeria. E aí ele vai perguntar para nós aqui, tá bom, de qual base? Vou falar que é a mesma base e agora eu vou querer que ele traga aqui, ó, os recentes. Então eu cliquei em recentes, ele trouxe aqui a nossa visualização que já estava pronta lá. Vou clicar fora, vou clicar novamente no maisinho, vou pedir uma galeria. Ó, novamente, estou indo um pouco mais rápido porque agora eu estou fazendo a mesma coisa, só que aqui, ó, vou escolher a outra visualização que agora é o favoritos. Beleza? Estou trazendo as visualizações e aí aqui, ó, vou trazer a última, ó, vou clicar aqui, ó, no maisinho. Vou pedir galeria, vou clicar em documentos e-commerce, BD underline documentos e-commerce e agora vou pedir aqui a nossa parte do arquivados. Vou trocar aqui, ó, para deixar recentes, favoritos, todos por último arquivados ali em terceiro. Ó, como que vai funcionar isso daqui na prática? Tô aqui trabalhando no meu e-commerce, enviei uma proposta para o meu cliente, vou criar aqui a minha proposta, ó, proposta cliente, cliente Y. E aí aqui, ó, vou marcar aqui, ó, que em categorias é uma proposta e aqui, ó, vou colocar a nossa data, vou colocar aqui, ó, no nosso dia de hoje, beleza?
E aqui eu vou marcar ela como favorito, só para a gente poder exemplificar ali. E aí eu vou clicar aqui fora para você visualizar como que vai ficar isso daqui, ó. Aqui em recentes vai aparecer a proposta do cliente Y. Como ele tá como favorito, ele também vai aparecer aqui na nossa aba favorito. Se a gente marcar ele como arquivado, ele some daqui, né? E aí ele só aparece aqui, ó, em arquivado. Se a gente desarquivar, ele volta aqui para as nossas abas. E aqui olha que legal, ó, ele já trocou aqui, ó, total de documentos para 1, ou seja, a gente sabe que a gente tem uma proposta aqui dentro, o que facilita muito quando a gente entra aqui, ó, a gente já consegue visualizar aqui a nossa proposta do cliente. Esse é o nosso vídeo 1 da parte de documentos. No nosso vídeo 2, a gente vai criar aqui alguns modelos, também vamos ajustar aqui, ó, a nossa parte de visualização aqui, né, tanto das nossas categorias quanto da nossa parte de documentos. Então você não perde por esperar. Se você está acompanhando, está gostando, é muito importante deixar seu curtir. Deixa um comentário para a gente saber que você está gostando, que o vídeo está te ajudando, que você está acompanhando, está conseguindo aprender. E eu estava esquecendo de uma coisa importante. Vou colocar aqui, ó, o nosso ícone para já deixar bonitinha a nossa página inicial. Vou clicar aqui, ó, em adicionar ícone. Vou vir em ícones e aqui eu quero algo que pareça com um documento. Então vamos colocar aqui, ó. Vou pôr aqui, ó, paper, ó, aqui tá bom. Então aqui a gente vai ter os nossos documentos, beleza? Ó, e aí o nosso menuzinho vai ficando cada vez melhor. Aqui a gente tá aos poucos evoluindo esse nosso modelo. Ainda não tá inscrito, aproveita para se inscrever. Eu sou o Caio, meu apelido é Caco. Aqui a gente fala de gestão, organização, estratégia, planejamento, muito Notion, como que você tira as suas ideias da cabeça, coloca nessa ferramenta incrível para você criar uma rotina, para você se organizar, para você saber para onde você está indo e aos poucos você ir construindo isso que você quer viver. Gostou da ideia? Se inscreve, ativa o sininho. Quer acesso aos templates? Passa aqui no link do comentário fixado. Admiro demais você por estar buscando conhecimento, por estar buscando evolução. Agradeço demais você pelo seu tempo e atenção. Te vejo muito em breve no nosso próximo vídeo da série Notion para e-commerce. Tamo junto. Valeu!